Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa primeira aula de expressões algébricas. Vai ser uma aula um pouco comprida, né? Porque são muitos assuntos, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. A gente vai ter várias sequências de várias aulas e a primeira delas é essa daqui, expressão algébrica. Tá bom? Espero que você aprenda. Se tiver dúvidas, pode comentar. E os exercícios a gente vai pôr tanto no TikTok, nos Shorts aqui do YouTube, Facebook, que são vídeos mais curtos, né? Então vamos fazer esse procedimento, tá bom? Vamos lá então? Olha só, expressões algébricas. Geralmente quando a gente vai trabalhar com as letras, as pessoas não gostam muito, né? Fala para que tem que pôr letra em matemática? Bom, é fundamental, isso ajuda muito, deixa a conta menor, o entendimento mais genérico e é muito utilizado nas ciências, principalmente, né? No controle de medicamentos, as fórmulas que existem. Então, é fundamental aprender a trabalhar com essas expressões algébricas. Mas, para iniciarmos, vamos falar do termo algébrico ou monômio. Você sabe o que é o termo algébrico? O que é o monômio? Apesar que quando nós falamos de monômio, eu posso levar em consideração binômio, trinômio, polinômio, a gente vai ver tudo isso. Mas hoje vamos entender o que é o termo algébrico ou o monômio. Um produto de números reais, todos ou em parte, sobre representação literal, recebe o nome de monômio ou termo algébrico. Vamos traduzir isso aqui agora para você entender. Quando eu estou falando em produto, olha só, quero que você preste bastante atenção nisso, porque quando eu falo em produto, eu estou falando de multiplicação. Então, antes da gente desenvolver, vamos entender esses termos aqui. Então, quando eu falo em produto, eu estou falando de multiplicação. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu pego aqui, olha só, 2 vezes 3 igual a 6. Esse 6 aqui, ele é o produto. Professor, por que ele é o produto? Porque ele é resultado dessa multiplicação. Então, o que é o produto? O resultado de uma multiplicação. 2 vezes 3 são fatores que estão se multiplicando. Então, o produto é o resultado. Então, 2 vezes 3 gera um produto. Então, quando eu falo que um produto de números reais, é porque são números que se multiplicam. Todos ou em parte sobre representação literal. Olha só, gente, aqui a gente está começando a entender que esses números reais, eles vão ser representados por uma parte que é o quê? Letra. Olha que interessante. Então, quando eu falo em literal, eu estou falando na letra, né? Esses números reais, eles estão sendo aqui representados por letras. Recebe o nome de monômio ou termo algébrico. Então, assim, o que nós fizemos aqui? A gente traduziu isso aqui, porque você precisa entender essas traduções. Isso é muito importante. Então, agora vamos entender melhor aqui. Olha só, aqui eu coloquei letra A, B, C, D, mas são apenas o quê? Exemplos. Vou colocar aqui para você poder anotar aí no seu caderno, tá bom? Eu espero que você esteja anotando, né? Porque é importante essas anotações para você estar estudando mais à frente, tranquilo? Então, olha só. Aqui eu tenho letra A, 7x, letra B, 4 quintos de A ao quadrado, letra C, menos 5x ao quadrado y, letra D, menos xyz. O que eu preciso entender aqui? Esse 7x aqui, o 7, quando não tem sinal nenhum entre eles, eles estão o quê? Multiplicando. Aqui é a mesma coisa, gente, ó, de ter um sinal de vezes. Então tem gente que não consegue perceber isso, mas agora você vai ficar craque. Então quando eu falo 7x, é porque o 7 está multiplicando o x. E aí, nesse momento, eu tenho o que aqui? Um produto, que é o resultado de uma multiplicação. Qual que é meu produto? 7x. Por quê? Porque 7 está multiplicando o x. Então, esse produto aqui, eu vou chamar ele de monômio. Monômio, ou vou chamar de quê? Termo algébrico. Até aqui, beleza? Então, aqui nós temos um termo algébrico aqui, o monômio. Aqui na letra B, 4 quintos de A ao quadrado. O que esse 4 quintos está fazendo com esse A ao quadrado? Ele está multiplicando. Sempre quando eu tenho número e letra junto, eles estão multiplicando. Não tem sinal nenhum entre eles. Então eu tenho que ter essa noção básica. 4 quintos está multiplicando A ao quadrado. Então eu posso falar que isso daqui é um produto, não é verdade? Não é o resultado de uma multiplicação? Quanto que é 4 quintos vezes A ao quadrado? 4 quintos de A ao quadrado. Então isso aqui é um produto. E esse produto aqui eu vou chamar de termo algébrico. É bem simples, eu sei que você deve estar pensando assim, professor, mas esse negócio é muito fácil.
Mas isso aqui é muito importante você aprender, você desenvolver essas habilidades aqui, para quando chegar aquelas partes mais complexas, tem muito cálculo, você vai entender aqueles cálculos através desse conhecimento aqui. Eu sempre falo, não menosprezemos os conteúdos, né? Porque tem gente que quer vídeos de 1, 2 minutos de explicação. Pessoal, não dá. A gente tem que desenvolver mesmo de uma forma bem legal para entender. Olha só, aqui eu tenho menos 5x ao quadrado y. Bom, aqui também eu tenho um produto. Olha só, o menos 5 está multiplicando o x ao quadrado, que está multiplicando o y. Então aqui eu tenho um produto só. Né? Esse produto aqui que é resultado dessa multiplicação. Então aqui também eu tenho um monômio. Só para você entender melhor, quando que não seria um monômio? Quando acontecesse isso aqui, olha aqui. Menos 5x ao quadrado mais y. Aí sim não é um monômio, né? Porque aqui eu tenho quantos termos? Um termo, dois termos. Porque quando tem multiplicação, ele se torna um só. Agora eu tenho uma adição aqui, então separou. Então, nesse caso aqui, eu não tenho um monômio, tá bom? Não é um monômio. Aqui, como é um termo só, é um monômio. Um termo só, um monômio. Aí você fala assim, professor, mas aqui eu tenho 5, x e o y, são 3. Não, não são 3. É um só que está multiplicando tudo. Aqui é vezes, aqui é vezes. Então se torna um só, beleza? Não esquece disso. Olha só, a letra D é a mesma situação. Menos x, y, z. Então, como isso aqui, ó, o menos x está multiplicando o y multiplica o z. Então, isso daqui é uma multiplicação, que é um produto. Então, isso aqui também é um monômio ou termo algébrico. Bom, entender o que é monômio ou termo algébrico? Eu acredito que sim. Ficou bem tranquilo, né? Vamos para a segunda parte da nossa aula agora. Agora vamos aprender um pouquinho mais aqui das expressões algébricas, caminhando mais um pouquinho. Olha só. Em todo monômio, destacamos o coeficiente numérico. Pessoal, isso aqui é muito importante vocês entenderem. O que é o coeficiente numérico e a parte literal, que é formada por letras, como falamos anteriormente, né? Então, toda parte que é de letra, não vou falar de parte literal. Beleza até aqui. Agora, presta atenção. Coeficiente numérico. O que vem a ser esse coeficiente numérico? O coeficiente numérico é o número que multiplica a incógnita, ou a variável, né? Ou se você quiser falar letra, não tem problema. Então, coeficiente numérico é o que multiplica a letra. Então, a gente vai destacar isso agora nesses dois exemplos aqui que eu vou fazer, tá bom? Presta atenção, olha aqui. Aqui eu tenho 4/5 de A ao quadrado. É um monômio? Sim, é um monômio, porque é um termo só, onde o 4/5 está multiplicando o A ao quadrado e é um produto por si só. Então aqui eu tenho o coeficiente numérico. Geralmente você não precisa pôr coeficiente numérico, tá bom? Pôr coeficiente só para você entender. Mas aqui é porque eu estou explicando para você conseguir visualizar. Qual que é o coeficiente numérico? 4/5. Então, quando eu falo em coeficiente numérico, eu não vou falar a letra. Eu vou falar apenas o número que está multiplicando essa letra, essa incógnita, essa variável. Tranquilo? E aqui também eu tenho o quê? A parte literal. Qual que é a parte literal? A parte literal é a parte da letra, que nesse caso aqui é A ao quadrado. Então ficou bem separadinho para você entender o que é coeficiente numérico e o que é a parte literal. Aqui eu tenho menos x, y, z. Pessoal, olha só que isso aqui eu tenho certeza que em outros exercícios talvez a gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir. Aqui tem o menos, porém eu tenho que lembrar que o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, ele está aqui presente quando eu não vejo número nenhum. Então, antes de qualquer letra, tem um 1. Então, qual que é a minha parte aqui de coeficiente numérico? O meu coeficiente aqui, olha só, o meu coeficiente aqui é o menos 1, tá bom? Então, quando você não tiver número nenhum aqui, eu não estou vendo nenhum número. Qual o número que está multiplicando isso aqui tudo? O 1, porque ele não vai fazer diferença aqui. Ele é um elemento neutro. E eu preciso entender que o meu coeficiente é um número real. Então, ele vai estar aqui. Agora, qual que é a minha parte literal? Olha só. Parte literal. Qual que é a minha parte literal? X, Y, Z. Então, eu vou colocar aqui X, Y, Z. Então, nessa aula de hoje, nós vimos o quê? O que nós vimos? O que é um monômio, ou conhecido como termo algébrico, e qual que é o coeficiente e a parte literal desse monômio. Então, faça essas anotações. Os exercícios vão estar no Shorts, vai estar aí no TikTok, no Instagram, que são exercícios curtos que a gente trabalha com maior rapidez, beleza? Não esqueça disso. E o importante é eu entender como trabalhar com essas letras. Na aula 2 a gente vai estar vendo isso, tá bom?
Muito obrigado e até a próxima aula.